Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. A número legal, Deus, iniciamos a 22ª sessão extraordinária. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Bom dia, 5 minutos, presidente. vereadores. Reaberto os trabalhos. Neste momento, vereadores, eu quero então pedir aqui 1 minuto de silêncio para o nosso amigo eterno careca, que veio a falecer no sábado, que é o Luiz Antônio, infelizmente faleceu do Covid-19. Também quero pedir aqui pelo sobrinho da Sueli, que é o Alexandre Ferraz, que veio a falecer no sábado também, 46 anos, pela essa questão do Covid-19. Eu quero abrir agora, se algum vereador tem mais alguém para pedir 1 minuto de silêncio. Então, nós pedindo também 1 minuto de silêncio para todas as vítimas, todas as pessoas que estão falecendo na cidade, no município, muitas pessoas morrendo. A gente está pedindo aí 1 minuto de silêncio também. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Gilvan Passos. Vereador Gilvan Passos, com a palavra, vereador. Bom dia ao senhor e a todos os vereadores. Quero pedir também ao senhor Renato Santos, mais conhecido como Messê, presidente ali do time e amigos do Jardim Vila Galvão. Quero pedir esse minuto de silêncio a ele e a todas as vítimas também aí do Covid-19. Ok, vereador registrado. Mais algum vereador? Mais algum? Vereadora Janete, algum vereador vai pedir? Vai solicitar ou não? Então tá bom, gente. Então vamos... Já foi pedido pelo senhor. Eu tá quero bom. dizer que o Careca foi uma pessoa muito importante no trabalho social no Fundo de Solidariedade, ajudando na padaria solidária, que eu quero desejar que a família consiga superar esse momento. Portanto, o senhor já falou, não quero reforçar nossos pêsames a todos que estão morrendo por esse Covid-19. Ok, vereadora. Então vamos sair 1 minuto de silêncio para essas pessoas e as famílias, enlutadas. 1 minuto de silêncio. Espera aí. Valeu, careca! Vou pedir. Doutor, ele vai nomear um senhor ad hoc, pode ser? O Rafa está chegando. Ele vai nomear um senhor ad hoc, pode ser? Eu quero, neste momento, solicitar o vereador Eduardo Carneiro para ser o secretário ad hoc. O vereador Rafa Bruno não chegou ainda. Então, nós começamos aqui a leitura das deliberações dos projetos. Professor Dragão, por aqui, tá? Aí eu sei. Doutor Carneiro. Deixa eu pegar mais uma coisa. Já foi aqui? Fala assim, senhor Gordeiros, para a gente poder fazer o requerimento de simbólica, eu estou assinando só aqui, o doutor Carneiro, alguém mais assina aqui? Vereadores, para pedir aqui a votação simbólica, eu preciso de uma pessoa aqui para... Acho que o vereador João Darcio tinha falado. Pode ser, João Darcio? Tem eu e o vereador Eduardo Carneiro aqui. O vereador Rafa não está, pode ser você? Sim.
Pode ser, vereador? Solicito de Vossa Excelência a votação simbólica. Requer de Vossa Excelência a votação simbólica. Ok, vereador. Então vamos lá. Há sobre a mesa o requerimento de autoria dos vereadores professor Jesus, doutor Eduardo Carneiro e vereador João Darcy, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa da forma de votação da deliberação dos projetos constantes na pauta desta sessão extraordinária, solicitando que a mesma seja de forma simbólica, conforme previsto no artigo 228 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Em votação, requerimento, solicitação dos senhores vereadores que procedam à sua votação, encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensada a formalidade regimental para a deliberação dos projetos constantes da pauta. A partir de agora, as deliberações se darão de forma simbólica. Não, vamos votar, é verdade. Vamos lá. Solicito aos senhores vereadores que procedam à sua votação. Vereador Eduardo Carneiro. Vereador Carneiro vota sim. Vereadora Cássio Portela. Voto sim, presidente. Vereador Betinha Acredite. Vereadora Cabral Ribeiro. Voto sim, senhor presidente. Doutor Alexandre Dentista. Doutor Alexandre Dentista. Doutor Eduardo Laércio Sandes. Vereador Edmilson Souza. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto. Voto sim, presidente. Eduardo Soutur. Eduardo Soutur. Genilda Bernardes. Vereadora Genilda. Sim, senhor presidente. Vereador Gilvan Passos. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Janete. Voto sim, senhor presidente. Essa quarentena. Senhor presidente, estou me ouvindo? Ouvi, vereadora. Vereador João Barbosa. João Barbosa. João Darcy. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, vereador. Está muito barulho aqui, senhor presidente. Muito barulho. Desculpa, eu vou aqui até pedir para Vossa Excelência, mais uma vez, colocar um minuto de silêncio para o nosso grande amigo, porque eu ouvi muito barulho, eu ouvi barulho de moto, eu ouvi arrastando, não sei o quê. Desculpa, meu presidente, mas esse momento é um momento muito, muito simbólico, muito importante para uma pessoa, para tão importante nas nossas vidas. Nós estamos em votação. Qual a votação, senhor? Sim ou não? Eu não estou nem conseguindo, eu voto sim. Ok. Vereador Lamé. Presidente, tem muito barulho, não dá para ouvir direito, muito chiado. Então, de qualquer maneira, eu voto sim, presidente. Senhor presidente, pela ordem, é João Darcy. Já votou, vereador. Ok. Já conseguiu. Vereador Lauri. Voto sim, presidente. Vereador Luiz da Sede. Voto sim, presidente. Mas até o pessoal, está muito barulho aí, ninguém está entendendo nada. Gente, já fechou os microfones, pessoal. Já estou fechando toda hora aqui. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Maurício Brinquinho. Votou. Votou sim. Maurício Brinquinho. Vereador Moreira. Eu voto sim, presidente. Pastor Anistaldo. Pastor Anistaldo. Seu microfone está desligado, vereador. Não me ouve, presidente. Agora sim. Eu voto sim, presidente. Bom dia a Ok, todos. vereador. Ok. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Sim, presidente. Vereador professor Rômulo. Professor Rômulo. Professor Jesus, sim. Vereador Rafa. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Ramos, seu som está muito ruim. Não sei se está... Baixa a tela para a gente ver se tem mais algum. Vereador Ramos. O Rômulo é o Rômulo. Vereador Rômulo. Eu estou vendo você, Rômulo. Você vota sim, vereador? Sim.
Ok, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo. Nós estamos votando o projeto de lei, que número que eu consegui entrar agora? Não. Votação simbólica, vereador. Ok, então eu acompanho a liderança da oposição, presidente. A liderança não votou ainda, mas todos os vereadores votaram sim. O vereador do também votou sim. Pode ser, vereador? Eu voto sim. Ok. Vereador Maurício Brinquinho, vereador Ramos da Padaria. Vereador Romildo. Voto sim, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. Vereadora Sandra Dileno. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, quem fala? Vereador Betinho, acredite, vota sim. Ok, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Sérgio Inovação. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista. Voto sim, presidente. Vereador Toninho da Farmácia. Voto sim, presidente. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley. Ele estava aí. Wesley falou agora. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz. Alexandre Dentista. Vereador Eduardo Soutur. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Wesley. Vereador Wesley vota sim. Ok, vereador. Vereador Zé Luiz. Chamei. Então, encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensa a formalidade regimental para a deliberação do projeto da pauta. A partir de agora, as deliberações se darão de forma simbólica. Agora a fala vai ser essa, até a hora da outra. Ok. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Item primeiro. Leitura e deliberação do projeto de lei número 112/2020, a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica no município de Guarulhos. Vereador Toninho da Farmácia. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis respondem-se à comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Item segundo. Leitura e deliberação do projeto de lei número 155/2020. Autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação para fins de alienação de trechos de área pública destinado ao sistema viário, mediante processo licitatório na modalidade de concorrência pública. Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis respondem-se à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 3, senhor secretário, para a leitura. Item 3, leitura e deliberação do projeto de lei número 237/2020, denominação de praça sem nomenclatura oficial, localizada no bairro Jardim Lenise, de Praça Jorge Camiranga. Sérgio Magno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis respondem-se à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 4, Ariane. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Item 4, senhor presidente. Leitura e deliberação do projeto de lei 245/2020. Proíbe a emissão de ruídos sonoros provenientes de motocicletas, causadas pelo desligamento e religamento de ignição em giro elevado, fazendo som do estouro e ruídos excessivos pelo escapamento, no âmbito do município de Guarulhos. Vereador Eduardo Barreto. Entendeu? Depois a gente pegar uma doença aí, tá bom? Não por nada. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem à comissão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerada as comissões. Item 5. Item 5. Leitura e deliberação do projeto de lei número 296/2020. Estabelece a obrigatoriedade de instalação de banheiro familiar e fraudário em locais comerciais ou não, de circulação, concentração e permanência de pessoas. Vereador Marcelo Seminaldo.
Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 6. Item 6. Leitura e deliberação do projeto de lei 346/2020. Altera a lei número 7.720, de 9 de maio de 2019, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e postos de serviços das instituições bancárias financeiras, incluindo o artigo 3º e seus parágrafos 1º e 2º. Vereador Eduardo Carneiro. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 7. Item 7. Leitura e deliberação do projeto de lei 493/2020. Autoriza a remodelação e adaptação de equipamentos públicos, bueiros ou bocas de lobo, para a chamada bueiros inteligentes, no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 8. Item 8. Leitura e deliberação do projeto de lei 494/2020. A indenização às vítimas de acidentes decorrentes de má conservação das vias e logradouros públicos no município de Guarulhos. Vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 9. Item 9. Leitura e deliberação do projeto de lei número 520/2020. Inclui no calendário da cidade o dia do desfile de escolas de samba, blocos e afoxés. Vereadora Janete Rocha Pietá. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 10, senhor secretário, para a leitura. Item 10. Leitura e deliberação do projeto de lei 540/2020. Cria a Junta de Recursos de Edificações e Licenciamento Jurel. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado o presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 11. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei 570/2020. Institui no âmbito do município de Guarulhos o mês da luta da saúde mental e emocional da população, denominado Janeiro Branco. Vereador Presidente. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 12. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei 667/2020. Concede isenção ou remissão de imposto predial e territorial urbano, IPTU, incidentes sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no município de Guarulhos a partir de 1º de janeiro de 2020. Vereador João Darcio. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 13. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei número 714/2020. Dispõe sobre a revogação do parágrafo 1º do artigo 2º da lei número 7.696, de 27/2 de 2019. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 14. Item 14. Leitura e deliberação do projeto de lei número 715/2020. Institui o Plano Municipal de Cultura de Guarulhos, PMC, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 15.
Item 15, leitura e deliberação do projeto de lei 724/2020, autoriza concessão de isenção ou remissão de imposto predial territorial urbano, IPTU, incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamento. Revoga-se a lei número 5.040/97. Autor, Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 16. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei número 736/2020. Dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e suas famílias. Dr. Laércio Santos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 17. Item 17. Leitura e deliberação do projeto de lei número 789/2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento e instalação gratuita pela concessionária de serviço de água, Sabesp, de válvulas de retenção de ar, eliminatórias de ar, para hidrômetros em todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Guarulhos. João Darcy. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Fala agora. Pela ordem, vereador Eduardo Soutur. Oi, presidente Jesus. Oi, vereador. Quero consignar minha presença, que eu estou com problema na internet. Ah, tá ok, vereador. Consignado. Soutur. Ok, vereador Soutur. Vai logo, vereador. Item 18, o senhor secretário para a leitura. Item 18. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo número 900/2020. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor José Hamilton Alves da Rocha, comandante Hamilton. Autor, professor Jesus. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Só falando que esse projeto é de autoria do senhor, mas é só deliberação. Ah, ok. Vereador, esse projeto é de minha autoria, eu estou lendo, mas é somente deliberação, tá ok? Se fosse votação, eu pedi para o vice aqui, o Eduardo Carneiro, ou mesmo o secretário, mas como é só deliberação, é da minha autoria. Item 19. Item 19. Leitura e deliberação do projeto de lei número 941/2020. Institui a Semana da Orientação Profissional para Primeiro Emprego nas escolas públicas do município de Guarulhos. Vereador Acácio Portela. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 20. Item 20. Leitura e deliberação do projeto de lei 942/2020. Dispõe sobre a criação do Dia do Soldado Atirador do Tiro de Guerra, em Guarulhos. Autor, vereador Paulo Roberto Sequinato. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 21. Item 21. Leitura e deliberação do projeto de lei número 990/2020. Institui a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil, a ser realizada nos dias 23 e 29 de novembro, no município de Guarulhos. Autora, vereadora Carol Ribeiro. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 22. Item 22. Leitura e deliberação do projeto de lei número 992/2020. Denominação oficial para a atual Rua 13, Jardim Nova Cidade, de Rua Adalto Machado. Vereador Luiz da Sede.
Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 23. Item 23. Leitura e deliberação do projeto de lei número 993/2020, alteração da lei número 7.470, de 4 de maio de 2016, para fazer constar a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer de Mama Animal, PET Rosa, no âmbito do município de Guarulhos. Vereadora Carol Ribeiro. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 24. Item 24. Leitura e deliberação do projeto de lei número 994/2020, alteração da lei número 7.470, de 4 de maio de 2016, para fazer constar o dia da campanha Quebrando o Silêncio, a ser celebrado anualmente no 4º sábado do mês de agosto, no âmbito do município de Guarulhos. Vereadora Carol Ribeiro. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 25. Item 25. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1016/2020, denominação de rua sem nomenclatura oficial, no bairro Vila Isabel, de rua Nildo Ferreira dos Santos. Vereador Geraldo Celestino. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 26. Item 26. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1026/2020, dispõe sobre a distribuição gratuitamente de kit de higiene pessoal aos moradores que vivem em situação de rua e pessoas de baixa renda do município de Guarulhos. Vereadora Sandra Gileno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 27. Item 27. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1030/2020, dispõe sobre a doação de alimentos e kits de higiene que contenham sabão líquido e álcool em gel nas unidades de rede pública de ensino do município de Guarulhos durante o período de calamidade pública ou quando as aulas estejam suspensas. Vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 28. Item 28. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1031/2020. Estabelece o piso salarial profissional do cargo ou do emprego público de cirurgião dentista e altera o anexo 9 da lei número 6.359, de 3/4/2008. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 29. Presidente, bom dia. Doutor Alexandre, só para confirmar minha presença. Ok, vereador. Esse item importante foi deliberado agora. Muito obrigado. Registrado, vereador. Item 29, o senhor secretário para a leitura. Item 29. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1032/2020. Cria o portal de transparência sobre as ações emergenciais de combate à epidemia de Covid-19 no município de Guarulhos. Vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 30. Item 30. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1036/2020. Institui como uma política pública municipal de inclusão digital permanente e gratuita em centros unificados de educação, parques e áreas de lazer do município, Wi-Fi livre. Vereador Geraldo Celestino e pastor Anistaldo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 31. Item 31.
leitura e deliberação do projeto de lei número 1038/2020, altera a redação do caput do artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 2º e artigo 4º da lei número 7579, de 8 de agosto de 2017, e inclui o artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º e artigo 9º, que dispõe sobre a instalação de equipamentos e brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em praças, parques, clubes, escolas municipais, centros de educação infantil privado, espaços de lazer e diversões abertas ao público em geral. Autor, vereador Geraldo Celestino e pastor Aristaldo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, quem está falando? É o Maurício Brinquim, presidente. Minha conexão caiu. Qual que é o item que nós estamos? Nós estamos no item 31, vereador. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os membros pertencem à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 32. Item 32. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1039/2020. Autoriza o Poder Executivo a conceder abono salarial a servidores e funcionários públicos da saúde e de outras secretarias em serviços essenciais ao combate do Covid-19. Vereadora Janete Petá. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 33. Item 33. Leitura e deliberação do projeto de lei 1040/2020. Cria o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus Covid-19. Vereadora Janete Rocha Petá. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 34. Item 34. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1041/2020. Dispõe sobre o adiamento e outras formas de pagamento de tributos e taxas municipais em face do estado de calamidade pública, decorrente do isolamento social e da cessação das atividades econômicas impostas pela pandemia do coronavírus. Janete Rocha Pietá. Alô, presidente, eu não estou ouvindo o encaminhamento, senhor presidente. O que está vendo? Atenção, senhores vereadores, quem fala aqui é o Rafa, vereador Rafa, secretário da Câmara, só pedindo um minuto para vossas excelências, porque deu um problema técnico do computador do presidente, mas em poucos instantes ele já retorna, tá bom? Obrigado. Ok, Rafa. Voltou. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 35. Item 35. Leitura e deliberação do projeto de lei 1044/2020. Cria o programa de peço que desliguem o áudio, pessoal. Que ficaram sem rendimentos por causa das medidas tomadas contra o Covid-19. Cria o fundo de apoio a esse programa. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 36. Item 36. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1065/2020, institui em caráter excepcional suspensão do pagamento de dívidas negociadas no último programa de anistia, programa de parcelamento incentivado, com a medida de emergência no combate à pandemia do coronavírus. Vereadora Genilda Bernardes. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 37.
Item 37, leitura e deliberação do projeto de lei número 1066/2020. Estamos sem som, senhor presidente. Só um minutinho só, vereador. Item 37. Tá ouvindo, vereador? Agora sim, cortou. Ok. Vamos lá, desculpa, pessoal. Item 37. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1063/2020. Cria, em caráter de excepcionalidade, auxílio emergencial a título de complementação de renda para catadores habilitados e não habilitados no município de Guarulhos, como medidas de emergência ao combate à pandemia do coronavírus. Vereadora Genilda Bernardes. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, consideradas as comissões. O item 38. Antes, porém, eu quero passar aqui o trabalho para o vice-líder, vereador doutor Eduardo Carneiro. 38 agora. Vice-líder ou vice-presidente? Vice-presidente. Segunda vez. Item 38. Item 38, ao senhor secretário para leitura. Item 38, leitura e deliberação do projeto de lei 1067/2020. Cria, em caráter de excepcionalidade, o auxílio alimentação emergencial para cadastro no CAD único do município de Guarulhos, como medida de emergência ao combate à pandemia e a fome devido ao Covid-19. Autora, vereadora Genilda Bernardes. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 39, ao senhor secretário para leitura. Item 39, leitura e deliberação do projeto de lei número 1069/2020. Cria, em caráter de excepcionalidade, o abono salarial aos servidores e funcionários públicos do quadro da saúde e de outros quadros por serviços essenciais prestados ao combate à pandemia do Covid-19. Vereadora Genilda Bernardes. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 40, ao senhor secretário para leitura. Item 40, leitura e deliberação do projeto de lei 1071/2020. Autoriza a concessão de abono salarial aos servidores e funcionários públicos do quadro da saúde do município de Guarulhos. Vereador Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 41. Item 41, leitura e deliberação do projeto de lei números 1074/2020, autoriza a cessão onerosa do direito à denominação de espaços e eventos públicos, a concessão de uso de espaços públicos para publicidade. Prefeitura. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 42, ao senhor secretário para leitura. Item 42, leitura e deliberação do projeto de lei número 1103/2020, dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do município de Guarulhos, do novo coronavírus, Covid-19. Vereadora Genilda Bernardes. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Encerrada a votação, considerado as comissões, item 43 ao senhor secretário para leitura. Item 43, leitura e deliberação do projeto de lei número 1123/2020, assegura aos usuários do sistema de transporte público do município de Guarulhos a oferta gratuita da solução de álcool em gel antisséptico. Vereador João Darcio. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 44 ao senhor secretário para leitura. Item 44, leitura e deliberação do projeto de lei 1132/2020, autoriza a concessão de auxílio emergencial aos prestadores de serviços de transporte escolar autônomo em virtude do impacto social e econômico da pandemia de Covid-19. Autor, vereador Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 45 ao senhor secretário para leitura. Item 45, leitura e deliberação do projeto de lei 1139/2020, altera dispositivos da lei número 6.820, de 28/3/2011, em relação aos da gratificação de atendimento diário de médico, médico de família e médico substitutivo. Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, senhor presidente, eu queria encaminhar. Para encaminhar, a vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu acho que essa iniciativa da prefeitura, a questão da saúde é uma questão muito importante e eu gostaria de dizer que eu considero de suma importância a questão do médico da família. Inclusive, gostaria de fazer uma denúncia, porque eu conversei essa semana com pessoal de Bom Sucesso que cobrou a ausência dos agentes comunitários de saúde e que ela considerava muito importante, inclusive ela precisando de atendimento médico e não tem esse mecanismo tão importante que é o agente comunitário de saúde. Portanto, eu vou de falar a importância e a importância. Um minuto só, vereadora Janete, nós estamos que apesar do coronavírus, os agentes comunitários de saúde. Um minuto só. A senhora teve um problema de comunicação. Só um minuto. Vai com ela. Fugiu? Onde está ela? Cadê ela? Janete. No PT. Hã? Vereadora? Pois não. Estou ouvindo o senhor. Não, agora estou ouvindo a senhora. Pode complementar. Sim, mas eu queria saber até que ponto o senhor ouviu. Quanto tempo eu falei e quanto tempo eu tenho, porque como... O momento que a senhora disse que gostaria de fazer uma denúncia, mais ou menos nesse raciocínio. Tá bom, eu gostaria de dizer que é uma cobrança-denúncia. O pessoal do Bom Sucesso está cobrando a presença dos agentes comunitários de saúde, bem como médico da saúde, para atendê-los na sua necessidade básica. Então, essa é a minha denúncia. E também aproveitar para dizer, senhor presidente Eduardo Carneiro,
que eu estou envergonhada com a situação da cidade. Não há um dia, ou 15 dias sim, 15 dias não, que não haja uma denúncia grave sobre a situação da tenda de Guarulhos. Todos sabem que a tenda, eu não me posicionei contra, porém, é muito vergonhoso. Agora, o Ministério Público está denunciando a questão da hamburgueria. Nossa, mãe do céu, é uma vergonha muito grande. O Ministério Público descobrir que tem um CNPJ da própria prefeitura. E quando a empresa contratada deixou bem claro que ela lhe daria toda estrutura. Entendo eu li o projeto, eu li o contrato e acho um absurdo que, além do contrato, que vai sair em 4 meses por volta de 35 milhões... Encerrar, vereadora. Vai encerrar, senhor presidente, gastos com hamburgueria no valor de 700 mil, que não dá para entender. Então, eu quero reforçar a importância desse projeto e quero denunciar uma coisa tão vergonhosa que saiu em uma TV da cidade. Da cidade não, do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Fico feliz desse projeto, mas triste pela irresponsabilidade que está ocorrendo na cidade com dinheiro público. Ok, vereadora. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 46, ao senhor secretário para leitura. Item 46. Ao senhor secretário. Senhor presidente, só estou procurando o item aqui. Perfeito. Desculpe. Item 46. Leitura e deliberação do projeto de lei 1140/2020, altera as leis número 1056, de 24 de fevereiro de 2005, e 7.696, de 27 de fevereiro de 2019, em relação às alíquotas de contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas e dos órgãos que integram o Poder Executivo e Legislativo do município da Prefeitura. Vereador Zé Luiz, para encaminhar, presidente. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Com a palavra, o vereador José Luiz para encaminhar. Pelo presidente, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Ramos. Olha, estou com problema na net aqui, estou tentando me organizar, mas estou aqui, estou vendo, beleza? Consignada a sua presença, vereador Ramos. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu estou encaminhando esse projeto, vou encaminhar a votação desse projeto da prefeitura e queria aqui lamentar, né, no encaminhamento desse projeto que a prefeitura mandou aqui, onde a prefeitura propõe a correção das alíquotas de contribuição previdenciária dos funcionários, pensionistas, enfim, do nosso Instituto de Previdência, né? Eu encaminho aqui essa votação com bastante contragosto, né, senhor presidente e senhores vereadores, porque quando voltamos lá atrás, o regime jurídico da casa, muito se falou, muito se comentou dentro da casa, né, dentro da base do governo, em propagandas nos veículos de comunicação aqui da cidade de Guarulhos. Alguns jornais são verdadeiras chapas brancas, né? Não podemos falar que são todos, mas nós podemos falar que a Folha Metropolitana hoje e o Guarulhos hoje são 2 jornais chapas brancas, né? Fizeram grande alarde sobre a votação do regime jurídico único e, no momento, votamos
Naquele momento, em nenhum momento daquela votação, nós tivemos qualquer ventilação, qualquer informação por parte do governo, né, ou dos vereadores da base, de que os cálculos precisariam ser ajustados. Nós não tivemos nenhuma informação desse tipo. Agora, somos surpreendidos no meio da crise sanitária, no meio do Covid-19, aí, da pandemia, com essa proposta da prefeitura de reajustar, né, as contribuições previdenciárias. Justamente, é extremamente inoportuno, porque é o momento onde os funcionários, de uma forma geral, da prefeitura, são todos enfronhados aí, principalmente os funcionários da saúde, da segurança, da assistência social, todos enfronhados aí nessa questão de enfrentar as dificuldades da doença, né, junto à população, agora serão surpreendidos com um aumento, uma majoração nas contribuições previdenciárias, né, por falta de competência da prefeitura, da gestão, em fazer esse debate mais claro, né, com anterioridade, né. Então, o que a gente fica percebendo, a impressão que dá é que é tudo feito meio de qualquer jeito, né, que as coisas na prefeitura hoje, né, a gestão, nos seus diferentes departamentos, secretarias, é feita com desatenção, né, com uma falta de critério, de preocupação com a questão pública muito grande, que vai desde vir um projeto para a Câmara com redação, né, a redação técnica é errada, e a Câmara tem que corrigir, a oposição tem que apontar, né, os erros, até essa gravidade aí dessa denúncia agora da hamburgueria, como disse a vereadora Janete, de que um dos orçamentos apresentados contém o CNPJ da prefeitura. Então, é lamentável, né? É lamentável o que tem acontecido aqui na cidade, né? Na gestão do prefeito Guti. E essa questão da correção das alíquotas revela isso, né? Revela isso porque no momento que nós discutimos, e que era um momento talvez oportuno de debater, estava tudo certo, foi ótimo, estava tudo dentro das condições possíveis. Agora, somos aqui surpreendidos com essa... Eu acho muito negativo, né? Para o funcionalismo público, que esse ano já deve também encerrar o ano com grandes dificuldades aí de reajuste, né? E quiçá, se no final do ano não vão ter atraso de salários, hein? Tem essa outra história que corre muito solto aí dentro da prefeitura, que talvez não tenha recurso para pagar o 13º, talvez não tenha recurso para honrar a folha de dezembro, talvez uma parte da folha de pagamento vai para janeiro, é o que se comenta. Então, é muito ruim, né? É um governo desastrado, né? Falei na sessão passada, é um Titanic. Cada vez mais se revela um grande Titanic. É grandão, né? Robusto, cheia de lives, cheio de propagandas, mas está afundando, né? Está cheio de buraco no casco, né? Afundando todo dia. E ainda tem gente que acredita, né, na administração desse prefeito e dessa gestão. É lamentável, senhor presidente. Então, eu queria encaminhar para fazer esse questionamento. Para concluir, senhor presidente. Encerrada a votação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, Edmilson. Senhor presidente, a minha questão de ordem é a seguinte, senhor presidente. Normalmente, esse tipo de votação tem que ser falado a frase: os contrários permaneçam, se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão, que não foi falado por Vossa Excelência. E eu gostaria, nesse momento, de ter consignado a minha manifestação contrária à deliberação. Perfeito. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Janete. Carneiro. Não está saindo a sua voz. Agora está saindo? Isso, agora sim. Então, senhor presidente, eu também gostaria de me posicionar contrária.
Pela ordem, senhor presidente. Perfeito, vou falar novamente. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Vereador Zé Luiz, contrário. Vereador Edmilson. Vereador Zé Luiz, contrário. Eu sou contrária e quero justificar o voto. Vereador Maurício Manifesto. Pela ordem, presidente. Vereador Maurício Pela ordem, presidente. O presidente Eduardo Carneiro. Pois não. Pela ordem, presidente. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Zé Luiz, contrário, senhor presidente. Também. Pela ordem, presidente. Maurício Brinquinho. Pela ordem, presidente. Só no... Presidente, eu gostaria de justificar meu voto, presidente. Então, presidente, mas antes do vereador Lamé justificar, eu queria manifestar meu voto contrário também. Acho que todo mundo tem que se manifestar depois. Pela ordem, senhor presidente. Registrado, vereador Seminaldo. Com a palavra, vereador Lamé. Pela ordem, vereador Zé Luiz, presidente. Pela ordem. Pois não, vereador Zé Luiz. Para declarar contrário também, senhor presidente. Já foi registrado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Genilda. Para declarar meu voto contrário, senhor presidente. Registrado, vereador Genilda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, a minha questão de ordem é só para saber se o meu voto, Edmilson, foi registrado contrariamente. Obrigado, senhor presidente. O vereador Rafa Zambrônio declara o voto contrário. Presidente, obrigado também. Questão de ordem, presidente. O meu contrário. Maurício Brinquinho. Vereador Rômulo, voto contrário. Pois não, Maurício. Vereador Maurício Brinquinho, com a palavra. Para ficar mais fácil, presidente, o senhor não poderia já falar quem que falou o voto contrário? Pronto. Perfeito. Votos contrários. Janete Pietá, Edmilson Souza, vereador José Luiz, Maurício Brinquinho, Marcelo Seminaldo, Genilda Bernardes, Rafa Zamprônio e professor Rômulo Ornelas. Muito obrigado, presidente. Perfeito. Pela ordem, presidente. Quem fala? Laércio Santos. Oi, Laércio. Vereador Laércio, com a palavra. O meu também contrário, senhor presidente. Perfeito. Vereador Laércio Santos, contrário. O vereador Lamé, o senhor queria falar alguma coisa? Sim, eu queria justificar o voto, presidente. Não, é depois. Encerrado. Pela ordem, presidente. Eu quero... Sim, senhor. Encerrada a votação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Uma palavra, justificar, senhor presidente. Justificar. Pela ordem, senhor presidente, para justificar também, vereadora Janete Pietá. Ok. Com a palavra, vereador Lamé. Antes, um minuto só, Lamé, eu convido aqui o vereador Jesus para assumir os trabalhos. Vereador Lamé, com a palavra. Para justificar. Obrigado, presidente. Bom, senhores vereadores, senhor presidente, público que está acompanhando a sessão, eu entendo esse projeto que trata das alíquotas de contribuição da previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas, tanto do Poder Executivo como Legislativo, como uma complementação e para atender a lei federal, a reforma da Previdência, que foi promulgada pelo Congresso em novembro do ano passado. E é resultado da aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 6 de 2019, apresentada pelo governo federal, em fevereiro de 2019. A proposta tramitou por 6 meses na Câmara dos Deputados e quase 3 no Senado. O que a Prefeitura está fazendo? Acompanhando o que aconteceu no governo federal, acompanhando a determinação da PEC número 6 de 2019. Portanto, não adianta a gente ficar fazendo festivais de informações não corretas sobre um projeto que, na verdade, tem a finalidade de adequar
leis municipais, leis federais, presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Vereadora Janete, quem está falando? Ó, Cássio. Vereador Cássio. Eu pedi desculpa aí que a minha internet caiu aqui. Eu queria saber qual foi a votação. Não, nós estamos justificando aqui no item 46, vereadora Cássio. Ok? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rafa. Só para tirar uma dúvida que eu estou anotando aqui, as argumentações, não sei se eu vou, de fato, justificar, mas o vereador que antecedeu agora a questão de ordem do vereador Acácio, denominou como festivais os vereadores que votaram contra a deliberação? Vereador, eu não ouvi. Tá. Alguém ouviu? Eu ouvi. Eu ouvi. Ele chamou de... O vereador Eduardo Barreto ouviu. Então tá, eu só, com o maior respeito a todos os vereadores, e até como secretário da Câmara, aqui secretário nos trabalhos, é minha obrigação ficar atento em tudo que acontece na pauta. Eu jamais agiria com desrespeito nem com os vereadores da base, inclusive base do governo que eu ajudei a eleger, e nem com os vereadores da oposição, e denominar o voto de cada vereador como um festival. Nós estamos trabalhando aqui para discutir e votar temas importantes para a cidade, e eu acredito que esses termos aí não sejam adequados para denominar as votações contrárias ou a favor dos nossos colegas aqui da Câmara. Eu acho que cada um tem que ser respeitado no seu voto, e concordo com quem votou a favor, entendo, e concordo com quem votou contra, também entendo. Só acho que nossa argumentação tem que ser mais rica do que utilizar o termo festival. Eu não me enquadro nisso, eu não estou aqui para fazer festa, eu estou aqui para trabalhar. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. É para justificar, vereador? É para justificar. Deixa então a vereadora Janete, depois eu passo a palavra para o senhor, vereador. Com a palavra, vereadora Janete Petá. Bom, senhor presidente, é normal que essa casa vote, e nós votamos até o 45, pela deliberação. Mas por que eu votei contra a deliberação desse projeto? Eu sei, primeiro, o que significa o voto no projeto depois. Isso é normal da casa. Mas por que eu votei contra a deliberação desse projeto, apesar de que ele foi deliberado pela maioria? Eu queria até saber quantos votaram contra. Deveria, já que nesse projeto teve contra o contraditório, deveria ter. E aí, vereador Lamet, a democracia é isso, tem que ter o contraditório. E por que nós, e eu pessoalmente, que agora falo, votei contra? Primeiro, tudo bem, existe uma emenda 6 nacional, mas na época em que foi votado o regime próprio aqui na cidade, foi deixado claro que estava tudo dentro da ordem, que não precisava de ter nenhuma outra questão a não ser votar isso. Agora, vem um projeto que aumenta. Ora, o servidor, quando estava no sistema do INSS, pagava 9%. Depois, por esse regime próprio, que foi um projeto, veja bem, o Guti modifica novamente um projeto que ele mandou em 2019, que era de 9, passou para 11. Agora, no momento de crise, no momento que tudo aumenta, no momento em que o servidor não tem nenhum aumento, né? Tudo bem, nós demos 30% do nosso salário para contribuir com a crise. O servidor também está contribuindo com a crise, trabalhando e não tendo reajuste, quando, na verdade, todo mundo sabe que está tendo inflação. Só o presidente, o Bolsonaro, que não sabe. Então, agora vai passar para 14. Veja, na prática, de 9 para 14, um aumento de um ano em 5%. Isso não é... Vereadora. E, para concluir, eu queria dizer que, estranhamente, a alíquota da prefeitura passou de aproximadamente 22%
para no artigo 31 desse projeto para 17,75%. Quer dizer, o empregador, a prefeitura, vai pagar menos, e o trabalhador da prefeitura vai pagar mais. Eu não poderia votar, mesmo na liberação, a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza, para justificar. Senhor presidente, eu fiz questão aí até de interromper aí a condução dos trabalhos do vice-presidente da casa, por conta de não ter sido citado aí a formalidade que é consultar os vereadores que permaneçam como estão e os vereadores que se manifestam, né? Votei contrariamente, embora já vou me adiantando aqui, muita gente pode dizer, olha, existe um praxe da casa de se deliberar projetos, na deliberação a gente fazer e depois discutir o mérito. Porém, este projeto, já no mérito, ele não mereceria ser deliberado, porque é flagrante o descumprimento de itens como, por exemplo, ouvir o conselho do Instituto de Previdência, não foi ouvido, não está anexado no presente projeto o parecer dos conselheiros e a opinião dos conselheiros. É flagrante também, senhor presidente, que não consta nesse projeto a planilha com o cálculo atuarial. Por isso que eu acho que nós deveríamos não deliberá-lo, não dar sequência a esse projeto da forma que está. Segundo, senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui, o vereador Lamé utilizou aí a frase já dita aí também por outros vereadores, que nós estamos votando como se fosse um festival. Eu não acho que no dia de hoje nós temos votado como um festival, vereador Lamé, me perdoe, gosto muito de Vossa Excelência, mas eu não acho que não. Eu discordo. Agora, eu acho que na votação do cheque em branco, eu acho que aí foi um festival mesmo. Ali foi um festival de fechar os olhos e todo mundo ir para a galera, todo mundo ficar aí o tempo inteiro colocando aquela votação sem verificar que era algo inconstitucional. Foi um festival bizarro e de mau gosto, naquela oportunidade, a aprovação daquela presente lei, tanto é que o judiciário houve por bem acolher acolher o pedido de suspensão feito pelos nossos colegas da Câmara também. Então, eu acho que ali, naquele momento, houve sim um festival de incoerências, inclusive. Incoerências que serão cobradas. Na verdade, temos aí a nossa cidade, infelizmente, no noticiário, sempre de forma negativa, por atitudes como essa, que a Câmara tem perdido oportunidade de se demonstrar como um poder de equilíbrio, como um poder independente nesse debate que a gente faz. E não é verdade também que nós temos que votar porque estamos atendendo uma lei federal. Não é verdade isso. Você vai atender essa modificação quando você, de forma comprovada, se você está aumentando a alíquota, você tem que comprovar que as pernas do Instituto de Previdência próprio, da cidade, do município, não está bem. Então, é isso que está se reconhecendo, está aumentando a alíquota porque foi feito de forma irresponsável o projeto de lei anterior do regime próprio, é isso que a base do governo vai passar recibo mais uma vez, é isso que o Executivo Municipal quer mandar como recado. Então, ou seja, o que diz a lei federal é que, se você tiver problemas, você pode ajustá-los. E eu acho que nós acabamos de botar esse tema, imagino que Vossas Excelências da base de governo tenham lido o projeto e tenham recebido todos os levantamentos atestando a saúde financeira do IPREF. À época eu levantei esse questionamento, à época da votação levantei que era favorável ao regime único, ao regime próprio, porém todos os elementos deveriam ser avaliados para saber, inclusive, se teríamos caixa para arcar com a aposentadoria de todos aqueles que já estavam e os que viessem nos anos subsequentes.
Então, eu gostaria aqui de deixar registrado que não é uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade está se você perceber que tem problemas a serem ajustados. Então, nós precisamos saber quem é que está falando a verdade. Existem problemas no Instituto de Previdência que não foi falado na votação da lei anterior, porque era interessante, era um palanque político junto aos funcionários públicos. É isso que nós estamos falando? Existe problema? Não existia problema? Agora o problema apareceu, meses depois, 1 ano e pouco depois apareceu o problema. Então é isso que a gente tem que ficar atento nas votações que a gente faz aqui. Por isso que eu votei, como ele está totalmente inadequado, como ele está totalmente fora do que prevê a legislação federal, ele não tem o cálculo, a planilha de cálculo atuarial, ele não prevê qualquer a situação atual do Instituto de Previdência, do IPREF, ele também não tem nos seus documentos o parecer conclusivo com a opinião de todos os conselheiros do Instituto de Previdência. Por isso, gostaria de justificar aqui o meu voto contrário a esta deliberação. Muito obrigado, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Lércio Santos, com a palavra. Senhoras e senhores, já depois do meio-dia, boa tarde a todos. Eu também compactuo da fala dos colegas que me antecederam, e eu não estou nessa casa de leis para participar de qualquer festival no que diz respeito à votação de qualquer lei, da mais complexa ou da mais singela que possa imaginar. Creio eu que foi um equívoco da parte do colega vereador Lamé, até porque a discordância e a divergência, ela é necessária para o amadurecimento da democracia. Então, essa Casa de Leis, e eu especificamente, eu não estou na mesma para simplesmente chancelar as falhas do governo municipal, as falhas do prefeito Guti, quando faz os encaminhamentos para essa Casa de Lei. E isso ocorreu quando se tratou do regime próprio de previdência encaminhado de forma já um pouco distante do momento que nós estamos, e naquela oportunidade não conseguiu justificar de nenhuma forma o cálculo atuarial para justificar os números financeiros. Para quem não sabe o que é cálculo atuarial, para verificar se os recursos que o IPREF arrecada e o que vai arrecadar na longevidade dos servidores será suficiente para a paga ou o pagamento dos benefícios que virão pela frente. E aí a gente se depara com a emenda constitucional 103 que o governo aprovou e que o próprio prefeito Guti traz o parágrafo 4º do artigo 9º dessa emenda, onde diz bem claro: os estados, o Distrito Federal e o município não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição do servidor da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime de previdência próprio não possui déficit atuarial equacionado. Cadê o déficit? Cadê essa justificativa? Aonde que está? Não veio. Eu estou com cópia do texto na íntegra, que foi encaminhado para o e-mail meu e dos colegas vereadores. Isso não foi apresentado. Então, simplesmente, pegar onda na emenda 103 para agregar mais recurso aos cofres do regime de previdência local, não é esse o propósito da emenda constitucional 103, onde estamos aí aumentando as contribuições dos servidores em 3%, e, além disso, esse ano eles não terão uma recomposição da inflação passada, ou seja, uma perda aproximadamente, aí, se considerarmos uma inflação passada de 3%, uma perda de quase 6%. Portanto, senhoras e senhores, eu em particular e alguns colegas que já falaram, isso não é festival, isso é trabalhar com serenidade e seriedade com os números matemáticos. O legislativo ele não está simplesmente para chancelar projetos de lei do governo municipal. A prova está aí com as diversas questões no judicial, o próprio cheque em branco que foi aprovado no afogadilho e que o judiciário teve que suspender. E suspendeu por quê? Porque alguns fundos municipais que ali estavam não pode ser tratado por uma simples canetada do chefe do executivo por decreto. Precisa ter mais seriedade. E com questão de previdência, precisa ter bastante
seriedade. Não adianta aprovar um regime de previdência e daqui a pouco, daqui 2 anos, vamos rever os índices de arrecadação. Então, isso está errado, isso não dá para aceitar desse modo. Veja se as outras cidades fizeram isso, porque a emenda constitucional deixou essa possibilidade. Não fizeram. Por quê? Porque estão trabalhando com seriedade, estão trabalhando com serenidade. Só que isso não ocorre na cidade de Guarulhos. E aí fica as minhas justificativas por que eu votei também contrariamente à deliberação desse projeto. Eu não vou chancelar as ações erradas do prefeito Guti. Não conte com o meu voto quando a matéria que foi encaminhada para esta casa não vier com todo o arcabouço necessário para justificar o legislativo, para convencer o legislativo. Então, aí está a minha justificativa a respeito. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador, mais alguém vai justificar? Então, item 47, senhor secretário, para leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Pelo 151, presidente. Artigo 151, vereador. Bom, obrigado, senhor presidente. Como o vereador Rafa Zambronho e outros vereadores falaram sobre a minha fala, na verdade, em nenhum momento eu falei que houve festivais de votações. O que eu falei, vou repetir o que eu falei. Eu falei festival de informações erradas. A gente sabe que na internet, através das redes sociais, é muito difundida a informação mentirosa, a informação não correta, a informação que confunde e tem causado problemas muito sérios, não só aos municípios, como às pessoas, como aos governos, enfim, a todo mundo. Então, a informação precisa ser verdadeira e correta. Em nenhum momento eu questionei a votação a favor ou contrária dos senhores vereadores. Pelo contrário, eu respeito todos, tanto os que votaram contrário ao projeto como a favor. Cada um tem o seu motivo e tem a sua consciência. Portanto, eu respeito o voto de cada vereador e em nenhum momento eu disse festival de votação. Pelo contrário, eu falei festivais de informações erradas. Podem ver na taquigrafia, na gravação, o que eu falei. Eu volto a repetir especificamente sobre o projeto. O que eu falei? Eu falei que a reforma da Previdência foi promulgada pelo Congresso em novembro do ano passado. E é resultado da aprovação da proposta da emenda à Constituição, a PEC número 6 de 2019, apresentada pelo governo federal em fevereiro de 2019. A proposta tramitou durante 6 meses na Câmara Federal e quase 3 meses no Senado. Portanto, é isso que eu tinha que dizer, senhor presidente, senhores vereadores. Se alguém interpretou errado a minha fala, não foi a minha... Jamais eu questionei a votação dos senhores vereadores. Muito obrigado, presidente. Registrado, vereador, registrado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, o vereador Lané disse que houve um festival de informações erradas. É correto, senhor presidente? Mas isso não é questão de ordem, vereadora. Sim, eu queria responder a essa questão. Então, vou falar por 151, senhor presidente. A senhora é sabedora do regimento. Muito bem, vereadora. Com a palavra, 151. Então, senhor presidente, o vereador Lamé não está feliz no dia de hoje. Por quê? Informações erradas, dizer que nós temos informações erradas, é no mínimo nos chamar de fake news. E nós não somos fake news. Eu votei muito consciente, não. Por quê? Eu, inclusive, na minha votação, eu justifiquei por que votei contra na deliberação e vou votar contra também no projeto. Porque o funcionário público não merece um desgoverno Guti, porque o Guti não apresentou nenhum cálculo atuarial e, no entanto, ele está diminuindo a sua
taxa, alíquota de contribuição. Porém, o funcionário público que está nos assistindo, que está acompanhando o desmando deste governo, sabe que vai pagar mais. Então, vereador Lamé, não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado ao falar. Eu sei, eu lhe respeito muito, inclusive acompanho os projetos religiosos, a questão do Ramadã. O senhor diz que respeita a diversidade, a pluralidade. Democracia é isso, é pluralidade. E nós temos uma posição de defesa da maioria dos trabalhadores. 30 segundos, vereadora. Para concluir, senhor presidente, nós estamos vivendo... O que é a questão do caso da hamburgueria do shopping? Me explica a base, o que está acontecendo. Isso não explica? Isso daí não é festival de gasto de dinheiro público? É isso que tem que responder. O festival de gasto de dinheiro público, nós da oposição não fazemos nem assim. Mas o governo... Concluir, vereadora. Item 47. Senhor secretário, para a leitura. Item 47. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1144/2020. Obriga a instalação de dispenser para álcool em gel, que deverá ser afixado nas entradas dos veículos de transportes públicos coletivos de passageiros, enquanto durar o período de calamidade pública, dado em razão ao coronavírus Covid-19, no âmbito do município de Guarulhos. Vereador Eduardo Barreto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereadora. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Eduardo Barreto, porque ontem eu recebi uma denúncia de que os ônibus estão cheios, o prefeito precisa, sim, reduzir, é certo reduzir a frota, sim, mas também não pode reduzir de tal forma que as pessoas peguem ônibus pinhado, quer dizer, pinhado cheio, que nem pinha, muito amontoado, que nem sardinha em lata. Então, senhor presidente, eu considero importantíssimo esse projeto do álcool gel na entrada dos veículos do transporte público. Parabéns, Eduardo Carneiro. Mas, Eduardo Barreto, temos que conversar com o prefeito no sentido de ver que a população não só precisa de proteção contra o coronavírus, mas também precisa de um transporte digno, porque tem gente que está trabalhando. E, além de pouco e além de cheio, é absurdo a gente, nesse momento de outono e inverno, criar um local propício de espalhar esse invisível Covid-19. Então, eu não poderia deixar de dizer que eu quero louvar esse projeto de lei 11.044 e também dizer, e aproveito a dizer para a senhora aqui, lá de Bom Sucesso, que me reclamou que ela tem que trabalhar e que precisa pegar um transporte público inadequado, que muitas vezes ela tem que ir a pé ou ir de carona na bicicleta do marido, porque ela não quer se submeter, ela precisa trabalhar. Alguns estão como home office, como nós, porém outros têm que trabalhar e eles não conseguem um transporte adequado pela redução e não e também ter que entrar no transporte. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer ao vereador Eduardo Barreto que está correto essa instalação de álcool gel nas entradas. 30 segundos, vereadora. Para que as pessoas não contraiam essa doença que está tão mortal. Nesses 30 minutos, dizer que é preciso rapidamente resolver também a questão
as outras doenças que também são massivas. Muito obrigada. Ok. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 48. Item 48. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1145/2020. Altera dispositivo da lei número 7.696, de 27 de fevereiro de 2019, no que concerne aos empregados públicos nomeados para ocupar cargo em comissão, prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 49, senhor secretário, para a leitura. Item 49, leitura e deliberação do projeto de lei número 1146/2020, estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pelo artigo 151, senhor presidente. Deixa eu terminar a votação aqui, chefe. Claro. Então, encerrada a votação, considerado. Solicita as lideranças partidárias da Patriota, PTB, PSDB, PSD, PT, Republicanos e PSB, que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que os partidos que possuem um único representante estão automaticamente indicados, devendo manifestar-se no caso do declínio. Então, nós temos aqui, Patriota, PTB, PSDB, PSD, PT, Republicanos, PSB. Nós temos que tem que indicar, ok? Os já indicados, a Cidadania, que é o doutor Eduardo Carneiro, DEM, que é o doutor Laércio Santos, PSOL, Edmilson Souza, Podemos, vereador João Darcio, MDB, Lamé, PSL, Moreira, PST, pastor Nistaldo e o presidente. Patriota, quem pode indicar? Patriota? Presidente, Patriota, Sérgio Magno indica Sandra Gileno. Sandra Gileno, ok. PTB? PTB, o vereador Betinho ou Paulo Roberto? PSDB? Senhor presidente. Vereador? Betinho, acredite. PSD? Vai ser o vereador Romildo? Não. Romildo vem. PT? Oi? Pelo PTV, Betinho, acredite. Ô, presidente, me tira uma dúvida. Para você fazer parte da secretária da mesa, eu tenho... Posso indicar o Paulo Roberto? Não, essa você pode. Não, você indica o Paulo Roberto. Vai indicar o Paulo Roberto. Positivo, presidente. Então, o Paulo Roberto, né? Isso. Obrigado, presidente. PT? Presidente, nós ainda estamos em discussão aqui ainda. Ok, vereador. Republicanos? Senhor presidente, com licença de Vossa Excelência, eu posso me indicar? Sim, vereador. Como queira o senhor. Presidente, vereador Romildo, o PSD já informa o senhor, tá ok? Estamos discutindo. Okay. PSB? Vereador Wesley Casaforte? Okay. Posso passar a palavra para o vereador Edmilson? Não. Então, eu vou passar a palavra para o vereador Edmilson falar pelo artigo 151 e depois nós completamos aqui, enquanto vocês discutem aí. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de comunicar a essa casa que tivemos uma situação extremamente desagradável na semana que passou. Como nós não tivemos sessão na quinta-feira, não podemos aqui repercutir. Diversos trabalhadores da administração pública, trabalhadoras, na verdade, nos procuraram fazendo uma reclamação que eu considero gravíssima e não é a primeira vez que isso acontece. Os salários das trabalhadoras que estão cumprindo licença maternidade em casa, eles levaram 3 dias, senhor presidente e senhores vereadores, para serem depositados. Quando todos os trabalhadores já tinham recebido, eles procuravam os recursos
para pagar as suas contas, pagar as suas obrigações, principalmente no momento onde com criança nova em casa aumenta muito o gasto, nós tivemos, infelizmente, esse procedimento de desrespeito às servidoras públicas que estão na situação de licença maternidade em casa. Então, gostaria aqui de deixar registrado que as contas que sofreram atrasos, os juros que foram cobrados mediante o não pagamento, nenhuma figura da administração pública se posicionou. E muito engraçado que diversos trabalhadores entraram em contato com o DRH, com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, e não se tinha nenhuma resposta objetiva. As pessoas simplesmente se limitavam a dizer que houve uma falha no sistema. Uma falha no sistema que demorou 3 dias e prejudicou a vida de centenas de trabalhadoras da administração pública municipal. Então, gostaria de deixar registrado aqui esse desrespeito que está ocorrendo na administração pública para com as trabalhadoras da Prefeitura de Guarulhos. Então, gostaria de deixar este registro, para concluir, deixar esse registro e essa indignação, que é inadmissível que ninguém assuma a responsabilidade e mês que vem volta a ocorrer de novo, no outro mês ocorre novamente. Infelizmente, senhor presidente, esta é a triste realidade da bagunça administrativa que nós estamos vivendo na Prefeitura de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Vereadores, então, como está nessa questão e a sessão está sendo de forma diferente, eu queria que vocês indicassem. O PSD já indicou, ou já viram, PT, o PSB, falta o PSD, o PT e o PSB. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. PT são 2. É isso? É um só, vereador. É um só, então é a vereadora Janete. Vereadora Janete. Ok, vereador, obrigado. Eu que agradeço. PSD e PSB. Liga pro Rafa, o Wesley não está aqui? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vereador Luiz da Sede, o PSD já indicou? Não, ainda não, estou aguardando aqui, vereador. O vereador Romildo e o vereador indicou, o vereador Thiago, que é o... Pode ser o vice também ou não? Pode ser o Romildo? Pode ser o Romildo? É o vereador Romildo ou o vereador Thiago Silfis. Estamos aguardando aqui, né? Pode ser o vereador Luiz. Indicação ao Romildo, pode ser, presidente? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, vamos avisar o vereador Luiz da Sede, que nós estamos discutindo, para ele entrar no nosso grupo, por favor, tá ok? Ok, vereador Luiz da Sede, entra no grupo, aí estão discutindo aí, vereador Luiz da Sede. Vou suspender esse trabalho por 10 minutos. Suspendo esse trabalho por 10 minutos. Calma aí, vamos ao vivo a voz aqui. Calma aí, Reaberto os trabalhos. Vereador Wesley Casaforte, pela ordem, vereador. Então, pelo PSB, o vereador Toninho da Farmácia, vereador? Então, tá bom. Pelo PSB, o vereador Wesley está indicando o vereador Toninho da Farmácia. Vereador Romildo Santos. Algum vereador do PSD aí? Senhor presidente, vereador Romildo, esse vereador só fará parte, tá bom, senhor presidente? Vereador Romildo? Ok, isso, vereador. Indica o meu nome, tá, senhor presidente? Ok, vereador indicado. Obrigado. Para presidente... Presidente. Quem pediu? O vereador Toninho da Farmácia. Oi, vereador. Eu vou esperar o posicionamento do Wesley para ver quem que ele indica, se ele quer ser ou se ele vai me indicar. Ele indicou, acabou de indicar o senhor. Então tá, que eu não estava eu tinha saído agora que eu liguei de novo o computador. Ok, acabou de indicar o senhor, vereador, tá bom? Desculpa. E para presidente, eu vou indicar aqui o vereador João Darcio Ribamar Saque. Vereadores, não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos.